Olá, você está no canal A Verdade da Vida e deixa eu te fazer uma pergunta direta, daquelas que incomodam como alguém que andou com Jesus. Ouviu suas palavras de perto e presenciou milagres com os próprios olhos. Conseguiu traí-lo. Quando pensamos em Judas, a imagem que vem à mente é quase sempre a de um vilão pronto. Alguém mau desde o início. Alguém que nunca deveria ter estado ali. Mas a verdade bíblica é muito mais desconfortável do que isso. Judas não começou como traidor. Ele começou como discípulo. Foi chamado pelo nome, caminhou com o mestre, compartilhou a mesa, as estradas, o pão e as promessas. E é exatamente isso que torna essa história tão perturbadora. Porque, no fundo, a história de Judas não fala apenas sobre traição. Ela fala sobre frustrações silenciosas, expectativas não correspondidas, conflitos internos que ninguém percebe, e uma fé que vai se deformando por dentro enquanto, por fora, tudo parece normal. É uma história sobre estar perto de Jesus, e ainda assim longe do coração dele. A Bíblia não esconde o desconforto dessa narrativa. Pelo contrário, ela nos força a olhar para algo que preferimos evitar, o fato de que nem toda queda começa com um grande pecado visível. Algumas começam com pequenas concessões, pensamentos não tratados, desejos escondidos e uma fé que passa a negociar princípios em silêncio. Judas é o retrato de alguém que continuou andando com Jesus, mas deixou de entender quem Jesus realmente era. Este filme bíblico não é sobre condenar Judas, é sobre entender o processo. Porque, quando compreendemos o processo, percebemos que essa história não está tão distante assim de nós. Quantas vezes seguimos a Deus esperando que Ele atenda às nossas expectativas, e não o contrário? Quantas vezes a decepção não falada começa a criar distância, frieza e decisões que nunca imaginamos tomar? Ao longo deste vídeo, vamos caminhar pelos bastidores da alma de Judas. Vamos olhar para os momentos que quase ninguém analisa, para os silêncios, para os sinais ignorados e para o erro que começou muito antes do beijo no Getsêmani. Nada aqui acontece por acaso. Cada escolha, cada frustração e cada silêncio constroem algo que, no final, explode em um ato que muda a história. E talvez, enquanto você ouve essa narrativa, perceba que ela não é apenas sobre o passado. Talvez ela esteja falando sobre escolhas que estão sendo feitas agora, longe dos olhares, longe dos julgamentos, mas muito perto do coração. Antes de chegarmos à traição, precisamos voltar ao começo, ao chamado, ao discípulo que ninguém imaginava desconfiar. Porque a história de Judas começa exatamente onde muita gente acredita estar mais segura. Quando tudo parece certo por fora, mas algo já começou a se quebrar por dentro. Antes de a gente continuar, deixa eu te fazer um convite rápido e sincero. Se essa história já começou a mexer com você, deixa um like agora. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que também precisam refletir sobre essas escolhas silenciosas que a Bíblia revela. E comenta aqui embaixo algo simples, mais profundo. Eu preciso vigiar ou isso falou comigo. Às vezes, escrever uma frase é o primeiro passo para não ignorar o que Deus está mostrando. Se inscreve no canal A Verdade da Vida e ativa o sininho. Aqui, cada vídeo é um mergulho nas histórias bíblicas que não passam a mão na cabeça, mas despertam, confrontam e transformam. Agora, com isso no coração, vamos voltar ao início de tudo, ao momento em que Judas foi chamado, escolhido e passou a caminhar ao lado de Jesus, sem imaginar onde esse caminho iria levá-lo. Existe algo profundamente inquietante quando percebemos que Judas nunca foi visto como ameaça. Entre todos os discípulos, ele não era o impulsivo como Pedro, nem o questionador como Tomé, nem o ambicioso declarado. Judas era o confiável, o organizado, o que cuidava do dinheiro, o que parecia estável. E talvez seja exatamente por isso que sua história nos alcança com tanta força. Porque o maior perigo nem sempre vem de quem aparenta conflito, mas de quem aprende a esconder o que acontece por dentro. Judas foi chamado como os outros. O texto bíblico não registra nenhum alerta especial, nenhum cuidado com esse. Jesus o chama. Ele responde, deixa sua vida anterior e passa a caminhar com o grupo. Ele ouve os mesmos ensinamentos, vê os mesmos milagres, participa das mesmas conversas íntimas. Nada
absolutamente nada, ou diferencia externamente. Isso cria uma falsa sensação de segurança menos para os outros e, possivelmente, para ele mesmo. Com o tempo, Judas se torna responsável pela bolsa. Isso não é detalhe. Na cultura bíblica, confiar dinheiro a alguém era sinal de honra, não de suspeita. Significa que os outros discípulos viam nele alguém digno de confiança. Ele tinha acesso, ele tinha proximidade, ele tinha uma função que exigia caráter e, ainda assim, algo começava a se deslocar por dentro, longe dos olhos de todos. A Bíblia nos mostra que nem toda queda começa com rebeldia aberta. Algumas começam com pensamentos que não são confrontados, comparações silenciosas, expectativas que Deus não atende do jeito que esperamos. Judas provavelmente imaginava um Messias político, um libertador imediato, alguém que traria poder, posição, reconhecimento. E à medida que Jesus falava de cruz, serviço e perda, algo dentro dele começava a se frustrar. O problema não foi a frustração em si. Todos os discípulos, em algum nível, também se frustraram. O problema foi o que Judas fez com ela. Em vez de levar suas dúvidas para Jesus, ele as guardou. Em vez de alinhar seu coração, começou a negociar expectativas. E é aí que a fé começa a rachar, não com barulho, mas com silêncio. Existe um ponto perigoso na caminhada espiritual em que a pessoa continua andando com Jesus, mas já não caminha por Jesus, continua perto fisicamente, mas distante emocionalmente. Cumpre funções, participa de rotinas, repete discursos. Mas o coração já começou a se desconectar. Judas estava presente, mas já não estava inteiro. E o mais assustador é que ninguém percebeu. Nenhum dos discípulos disse: "Acho que Judas está estranho." Nenhum suspeitou. Isso nos confronta com uma verdade dura. É possível enganar pessoas espirituais. É possível parecer firme enquanto o interior está sendo corroído. É possível estar no ambiente certo, com as pessoas certas, ouvindo as palavras certas, e ainda assim permitir que algo errado cresça em silêncio. A história de Judas nos obriga a olhar para dentro, porque ela revela que o maior campo de batalha não é o externo, mas o interno. Não é o que fazemos publicamente, mas o que alimentamos secretamente. Judas não se tornou traidor no dia do beijo. Ele se tornou traidor muito antes, no dia em que decidiu não lidar com o que estava acontecendo dentro dele. E talvez essa seja a parte mais desconfortável dessa narrativa bíblica. Judas não caiu de repente. Ele escorregou aos poucos, pequenas concessões. Pensamentos não tratados. Uma fé que começou a se adaptar mais às próprias vontades do que à vontade de Deus. Tudo isso enquanto ele continuava sendo visto como alguém confiável. Essa história não nos chama a desconfiar dos outros. Ela nos chama a vigiar o coração, porque ninguém esperava desconfiar de Judas. E talvez, em muitos momentos da vida, nós também não desconfiamos de nós mesmos. Seguimos, servimos, participamos enquanto algo silencioso vai se formando por dentro. E é exatamente aí que a narrativa começa a ficar ainda mais profunda, porque antes da traição existe um chamado, um propósito, um início que parecia tão promissor quanto o de qualquer outro discípulo. Ser escolhido por Jesus não significou, para Judas, ausência de conflitos. E isso é algo que muita gente esquece quando lê a Bíblia com distância emocional. O chamado não elimina automaticamente as lutas internas. Ser escolhido não apaga feridas, expectativas frustradas, ambições mal resolvidas ou desejos que ainda não foram entregues. Judas foi escolhido, isso é inegável. Jesus o viu, o chamou pelo nome e o trouxe para perto. Não como figurante, mas como discípulo. Caminhou com ele, ouviu suas palavras, presenciou milagres que poucos seres humanos na história tiveram o privilégio de ver. Ainda assim, dentro de Judas, existia um campo de batalha silencioso. Enquanto os outros discípulos expressavam seus conflitos de forma mais visível, Pedro com impulsividade, Tomé com dúvidas, João com intensidade emocional, Judas parecia controlado, reservado. E é justamente aí que mora o perigo. Nem todo conflito se manifesta em explosões. Alguns se escondem atrás de uma postura aparentemente madura. Judas não gritava suas crises.
Ele as administrava internamente. E conflitos que não são levados à luz tendem a se aprofundar no escuro. A Bíblia não nos dá um diário emocional de Judas, mas ela nos oferece pistas suficientes. Em vários momentos, Jesus fala sobre dinheiro, desapego, serviço e humildade. E sempre que esses temas surgem, a narrativa deixa escapar que Judas reagia de forma diferente. Não com oposição aberta, mas com incômodo. O coração dele parecia dividido entre o reino que Jesus anunciava e o tipo de reino que ele esperava. E quando expectativa e realidade entram em choque, algo sempre precisa ceder. Judas provavelmente se perguntava, em silêncio, se aquilo tudo realmente valeria a pena. 3 anos caminhando com alguém que rejeitava poder político, que falava em sofrer, em morrer, em servir. Onde isso levaria? Qual seria o lugar dele nessa história? Essas perguntas, quando não são entregues a Deus, começam a procurar respostas em outros lugares. E muitas vezes, essas respostas vêm na forma de justificativas internas. Existe um tipo de conflito espiritual que é especialmente perigoso, aquele em que a pessoa continua acreditando em Deus, mas começa a discordar profundamente da forma como ele conduz as coisas. Judas não deixou de seguir Jesus de imediato. Ele apenas começou a discordar internamente. E quando discordamos de Deus sem humildade, passamos a nos colocar como juízes do plano divino. Outro ponto crucial é que Judas não era um estranho ao sobrenatural. Ele viu cegos enxergarem, paralíticos andarem, mortos ressuscitarem. Mas milagres não transformam caráter automaticamente. Eles impressionam, impactam, emocionam menos, mas não substituem rendição. Judas tinha informação espiritual, mas não submissão completa. E isso cria um vazio perigoso. A pessoa sabe quem Jesus é, mas ainda luta para si como Senhor absoluto das próprias expectativas. O conflito oculto de Judas também nos revela que é possível conviver com a verdade e ainda assim resistir a ela internamente. Ele ouvia as palavras de Jesus, mas filtrava o que aceitava. Guardava o que confirmava seus desejos e ignorava o que confrontava seu interior. Esse é um padrão que se repete até hoje. Quando escolhemos partes do Evangelho e rejeitamos outras, começamos a construir uma fé personalizada menos e não transformadora. E talvez o aspecto mais doloroso dessa parte da história seja perceber que Jesus sabia. Ele sempre soube. Mesmo assim, não o expôs, não o afastou, não o descartou. Jesus permitiu que Judas permanecesse porque o amor divino respeita a liberdade humana. O chamado estava ali, a oportunidade de arrependimento também. Mas conflitos ocultos só são curados quando são reconhecidos. A tragédia de Judas não começa na traição, mas na recusa silenciosa de lidar com o que estava acontecendo dentro dele. Ele foi escolhido por Jesus, caminhou perto da luz, mas manteve áreas do coração na sombra. E é exatamente nesse ponto que a história avança para um estágio ainda mais delicado. Porque quando conflitos internos não são tratados, eles começam a se manifestar externamente, menos ainda que de forma sutil, quase imperceptível no início. Antes de o beijo acontecer, muita coisa já tinha sido decidida por dentro. A traição de Judas não começou naquele gesto visível, público, chocante. Ela começou muito antes, num lugar que ninguém via, menos no coração. O beijo foi apenas o último capítulo de uma história que vinha sendo escrita em silêncio. E isso muda completamente a forma como enxergamos o erro. Porque, na Bíblia, quase nunca o pecado nasce no ato. Ele nasce na intenção, na permissão interna, naquilo que vai sendo tolerado aos poucos. Judas não acordou um dia e decidiu trair Jesus. O que aconteceu foi mais sutil, mais perigoso e, por isso mesmo, mais próximo da nossa realidade. Ele começou permitindo pequenos desvios internos, pequenas concessões, pequenas racionalizações. O coração começou a negociar aquilo que antes era inegociável. E quando o coração negocia valores, o corpo apenas obedece depois. A Escritura deixa claro que Judas tinha acesso ao dinheiro do grupo. Era ele quem cuidava da bolsa. E esse detalhe não está ali por acaso. O problema não era o dinheiro em si, mas o lugar que ele começou a ocupar dentro de Judas, aos poucos.
Aquilo que deveria ser ferramenta virou referência. Aquilo que deveria ser meio virou fim. E quando algo ocupa um espaço maior do que Deus no coração, a queda já começou menos mesmo que ninguém perceba. O erro de Judas começou quando ele passou a justificar pensamentos que deveriam ter sido confrontados. Não é tão grave, ninguém vai notar. Eu mereço isso. Frases assim não aparecem escritas na Bíblia, mas aparecem todos os dias na mente humana. Judas começou a criar uma narrativa interna onde suas escolhas faziam sentido. E esse é um dos sinais mais perigosos do afastamento espiritual, quando o erro começa a parecer lógico. Enquanto caminhava com Jesus, Judas ouvia sobre renúncia, entrega, cruz. Mas dentro dele crescia uma outra lógica, a do ganho, da vantagem, da compensação pessoal. Talvez ele pensasse que estava apenas equilibrando as coisas. Talvez acreditasse que Jesus não estava conduzindo o plano da forma mais eficaz. E quando começamos a achar que sabemos conduzir melhor do que Deus, o coração já se colocou num lugar que não lhe pertence. O beijo, portanto, não foi uma surpresa para o céu. Foi apenas a manifestação externa de algo que já estava maduro por dentro. A Bíblia é muito clara quando nos ensina que do coração procedem as más intenções. Judas viveu exatamente isso. O coração se afastou antes que os pés mudassem de direção. O coração decidiu antes que as mãos agissem. E aqui existe uma lição dura, mas necessária. Proximidade física com Jesus não impede distanciamento espiritual. Judas estava perto, mas não estava rendido, participava, mas não se entregava por completo. O coração dele começou a se dividir, e todo coração dividido acaba fazendo escolhas que antes pareciam impossíveis. O mais inquietante é perceber que, até o último momento, Judas teve chances de parar. Jesus falou sobre traição à mesa, lavou os pés, inclusive os dele. Ofereceu sinais claros de amor, de alerta, de oportunidade. Mas quando o coração já decidiu, até os gestos de graça podem ser ignorados. Não porque Deus deixou de falar, mas porque o interior já não estava disposto a ouvir. O beijo, então, foi só o ponto de não retorno. Não porque Deus tivesse desistido, mas porque Judas já havia atravessado várias linhas invisíveis antes disso. Linhas internas, linhas emocionais, linhas espirituais. E toda queda pública quase sempre é precedida por concessões privadas. Essa parte da história nos confronta profundamente, porque nos obriga a olhar para dentro, não para os atos extremos, mas para os pequenos desvios que estamos permitindo, para as intenções que estamos alimentando em silêncio, para os pensamentos que estamos justificando. Judas nos lembra que o maior perigo nem sempre está no gesto final, mas no processo silencioso que o antecede. E à medida que o coração de Judas se afastava, algo ainda mais sombrio começava a acontecer, porque quando o erro encontra espaço interno, ele passa a buscar aliados externos, caminhos práticos, oportunidades concretas. E é exatamente aí que a história avança para um ponto ainda mais tenso e revelador. Judas não perdeu a fé de uma vez. Ela foi sendo distorcida, moldada por expectativas que nunca foram prometidas por Jesus. E esse é um dos pontos mais delicados da história. Porque expectativas erradas não parecem pecado no início, parecem esperança. Judas esperava um Messias diferente, um libertador político, um líder forte, alguém que derrubaria Roma, que colocaria Israel no topo, que recompensaria os seus seguidores com posição, reconhecimento e poder visível. O problema não estava em esperar algo de Deus, mas em esperar aquilo que Deus nunca disse que faria. Enquanto Jesus falava sobre reino espiritual, sobre cruz, sobre perder para ganhar, Judas talvez estivesse ouvindo apenas o que queria ouvir. E quando a fé começa a filtrar a mensagem de Deus conforme os nossos desejos, ela deixa de ser fé e passa a ser projeção. Judas não seguia apenas Jesus, seguia a ideia que criou sobre ele. E quando Jesus não correspondeu a essa expectativa, algo começou a se quebrar por dentro. A frustração espiritual é uma das portas mais perigosas para o afastamento, porque ela não nasce do ódio, nasce da decepção. Judas não se afastou porque deixou de acreditar que Jesus era poderoso.
Mas por que Jesus não estava usando esse poder da forma que ele esperava? O silêncio diante de Roma, a ausência de reação política, a insistência no caminho da humildade, tudo isso ia minando, pouco a pouco, a fé que Judas havia construído sobre bases erradas. E aqui existe um alerta profundo para quem assiste. Toda fé baseada em expectativas humanas corre o risco de ruir quando Deus decide agir de outra forma. Judas queria um trono, Jesus oferecia uma cruz. Judas queria vitória imediata. Jesus falava de processo. Judas queria reconhecimento externo. Jesus insistia em transformação interna. E quando esses dois caminhos se chocam, o coração precisa escolher ajustar a expectativa ou rejeitar o caminho. Judas escolheu manter a expectativa. E para isso, começou a reinterpretar tudo. Talvez tenha pensado que Jesus precisava de um empurrão, que uma crise forçaria uma reação, que, ao ser entregue, Jesus finalmente mostraria seu poder de forma incontestável. Esse pensamento é mais comum do que parece, tentar ajudar Deus a cumprir aquilo que achamos que ele deveria fazer. E quando a fé se mistura com controle, ela deixa de confiar. A distorção da fé transforma sinais em frustrações, milagres em insuficientes, palavras em decepções. Judas via milagres, mas queria estratégia. Via autoridade espiritual, mas queria autoridade política. E quanto mais Jesus revelava quem realmente era, mais Judas percebia que não era isso que ele esperava. A fé dele não morreu, ela se frustrou. E fé frustrada, quando não é tratada, se transforma em ressentimento espiritual. Esse ressentimento não explode de uma vez, ele se acumula. Cada ensino sobre cruz, cada fala sobre sofrimento, cada abisso sobre entrega total. Tudo isso ia aumentando a distância interna entre Judas e Jesus. Por fora, ele continuava ali. Por dentro, já estava em outro lugar. E esse é um dos estados espirituais mais perigosos, permanecer no ambiente certo com o coração desalinhado. Quando expectativas erradas distorcem a fé, começamos a medir Deus pelo que ele faz, e não por quem ele é. Judas passou a avaliar Jesus pelo que não acontecia, pelo que não mudava, pelo que não correspondia. E quando fazemos isso, o coração se fecha para a verdade e se abre para alternativas. Porque, se Deus não está fazendo do meu jeito, talvez outro caminho pareça mais eficaz. E assim, a frustração de Judas foi criando espaço para decisões que antes seriam impensáveis. Não como um ato impulsivo, mas como uma solução lógica dentro da fé distorcida que ele havia construído. A expectativa errada não apenas confundiu sua visão, ela preparou o terreno para escolhas cada vez mais perigosas. Porque quando a fé deixa de ser rendição e passa a ser cobrança, o próximo passo quase sempre é tentar resolver sozinho aquilo que Deus não resolveu do jeito que esperávamos. E é exatamente nesse ponto que a história de Judas começa a cruzar uma linha ainda mais sensível, onde a decepção se transforma em ação. Pouca gente gosta de ouvir isso, mas o dinheiro nunca foi a raiz do problema de Judas, ele foi o sintoma visível de algo que já estava adoecido por dentro. A Bíblia deixa claro que Judas cuidava da bolsa, e também revela que ele roubava dela. Isso não aparece como uma surpresa repentina perto da traição. Aparece como um detalhe quase discreto, como se dissesse ao leitor atento, o problema já estava acontecendo há muito tempo. Antes do beijo, antes das moedas, antes do acordo com os líderes religiosos, algo já tinha se desalinhado no coração. O dinheiro apenas revelou o que Judas já estava priorizando. Ele começou pequeno, talvez justificável aos próprios olhos. Um ajuste aqui, outro ali. Uma racionalização silenciosa. Eu faço tanto pelo grupo, ninguém vai notar. Isso não é tão grave. E é assim que muitos processos espirituais se deterioram. Não por grandes quedas imediatas, mas por pequenas concessões constantes. O coração vai se acostumando a negociar princípios, enquanto a consciência aprende a ficar em silêncio. Quando Maria derrama o perfume caro aos pés de Jesus, Judas reage com indignação. Não porque se importava com os pobres, mas porque o valor não foi para a bolsa. O discurso era espiritual, mas a motivação era outra. Esse é um dos sinais mais perigosos de um coração em conflito,
quando usamos argumentos espirituais para defender interesses pessoais. Judas sabia falar a linguagem certa, mas já não sentia da forma certa. E quando a espiritualidade vira discurso, ela deixa de ser transformação. O dinheiro, nesse ponto, funciona como um termômetro. Ele não cria o problema, apenas mede onde o coração está. Judas já não via Jesus como fim, mas como meio. O chamado deixou de ser relacionamento e passou a ser utilidade. E quando Deus deixa de ser o centro e vira ferramenta para alcançar expectativas frustradas, qualquer valor pode se tornar negociável, inclusive o próprio mestre. É importante perceber que Judas não vendeu Jesus por 30 moedas porque amava dinheiro acima de tudo. Ele aceitou as moedas porque, naquele estágio, Jesus já não valia o suficiente para ele da forma que esperava. O dinheiro apenas deu forma concreta a uma decisão que já estava amadurecida internamente. O acordo externo foi só a materialização de um rompimento interno que vinha se aprofundando em silêncio. Existe algo profundamente humano aqui, e por isso essa parte da história incomoda tanto. Judas não acordou um dia decidido a trair. Ele foi permitindo que pequenas distorções moldassem seus valores. A frustração com Jesus abriu espaço para o apego ao dinheiro. O apego ao dinheiro fortaleceu a sensação de controle, e o controle começou a substituir a confiança. Quando confiamos menos, controlamos mais. Quando controlamos mais, negociamos mais. E quando negociamos demais, perdemos o senso do que é inegociável. O dinheiro também ofereceu a Judas algo que Jesus não estava oferecendo da forma que ele queria: segurança imediata. As moedas eram concretas, palpáveis, previsíveis. Diferente do reino que Jesus pregava, que exigia fé, espera e entrega. Quando a fé está fraca, o concreto parece mais seguro que o eterno. E Judas escolheu o que podia contar, tocar e garantir menos, mesmo que isso custasse tudo depois. Nada disso aconteceu de forma isolada. O dinheiro não causou a queda, mas expôs a direção. Ele apenas confirmou que o coração de Judas já estava em outro lugar. E quando o coração se desloca, as decisões apenas seguem o caminho que já foi traçado internamente. Por isso, olhar apenas para as moedas é simplificar demais a história. O verdadeiro drama estava acontecendo muito antes, longe dos olhos dos outros, dentro de um discípulo que continuava andando com Jesus, mas já não caminhava com ele por dentro. Talvez seja impossível ouvir tudo isso sem se perguntar, ainda que em silêncio, quais pequenas concessões parecem inofensivas hoje, mas estão revelando onde o meu coração realmente está? Se essa pergunta ecoou em você, vale a pena comentar algo simples. Como vigiar o coração ou nada é pequeno demais. Só para marcar esse momento de reflexão. Porque a história não para aqui. O sintoma já foi exposto. Agora, as escolhas começam a ganhar forma. E o próximo passo de Judas revela até onde um coração dividido pode ir quando finalmente cruza a linha que vinha sendo desenhada há muito tempo. O beijo não foi o começo da traição. Foi apenas o momento em que algo antigo, silencioso e amadurecido no coração finalmente veio à tona. Quando Judas se aproxima de Jesus no Getsêmani, nada ali é impulsivo. Não é um surto emocional. Não é um erro cometido no calor do momento. É o desfecho visível de uma decisão que vinha sendo construída há muito tempo, camada por camada, concessão por concessão. O beijo só revelou o que já estava decidido muito antes, longe das tochas, dos soldados e dos olhares. Durante todo o ministério de Jesus, Judas esteve perto o suficiente para ouvir cada palavra, ver cada milagre, testemunhar cada gesto de compaixão. Ele caminhou ao lado do Filho de Deus enquanto, por dentro, seu coração caminhava em outra direção. E isso torna tudo ainda mais pesado, porque a proximidade física nunca garantiu intimidade espiritual. Judas conhecia a rotina de Jesus, mas já não compartilhava do mesmo propósito. O beijo, símbolo de amizade e respeito, foi usado como código de identificação para a prisão. Um gesto que deveria expressar afeto se transforma em sinal de entrega. E isso diz muito sobre como decisões internas distorcem até os símbolos mais sagrados. Nada naquele momento surpreendeu Jesus. O texto bíblico deixa claro que ele sabia quem o trairia. Ainda assim, Jesus não expôs Judas antes.
Não o constrangeu publicamente, não o removeu do grupo. Isso revela algo profundo sobre a paciência divina. Deus permite que processos internos se revelem no tempo certo, mesmo quando isso dói. Judas teve inúmeras oportunidades de rever o caminho. Cada ensinamento, cada confronto indireto, cada olhar de Jesus era uma chance silenciosa de retorno. Mas quando uma decisão é alimentada por tempo suficiente, ela cria raízes. O beijo aconteceu porque Judas já havia cruzado limites internos antes. Primeiro, a frustração com o tipo de Messias que Jesus se mostrava ser. Depois, a negociação silenciosa de valores. Em seguida, o acordo externo com os líderes religiosos. O beijo não foi a decisão, foi apenas a assinatura final de algo que já estava fechado dentro dele. É assim que muitas quedas espirituais funcionam. O ato visível choca, mas o processo invisível foi longo. Há algo perturbador aqui, porque Judas não traiu Jesus com ódio explícito, mas com uma aparente normalidade. Ele chama Jesus de Rabi, usa o tom certo, o gesto certo, o momento certo. Por fora, tudo parece controlado. Por dentro, já não havia retorno. Isso nos lembra que nem toda ruptura espiritual vem acompanhada de explosões emocionais. Algumas vêm calmas, organizadas, quase frias. Quando o coração se distancia o suficiente, até o que é grave parece lógico. O beijo também revela como o pecado costuma se disfarçar de proximidade. Judas não apontou Jesus de longe. Ele se aproximou, tocou-o, fingiu intimidade. Porque decisões antigas, quando chegam ao fim, muitas vezes usam máscaras familiares. O perigo não estava apenas nos soldados ou nas autoridades religiosas, mas no coração que aprendeu a conviver com Jesus sem mais se render a ele. Isso é o que torna a história tão desconfortável. Judas não deixou de andar com Jesus antes de traí-lo. Ele deixou de se alinhar com Jesus por dentro. E talvez o detalhe mais pesado seja este: Jesus permite o beijo. Ele não recua, não rejeita o gesto, não se afasta. Ele recebe o sinal da traição sabendo exatamente o que ele representa. Isso não é fraqueza, é entrega consciente. Jesus deixa que a decisão antiga de Judas se cumpra, porque faz parte de algo maior que Judas não consegue enxergar. Ainda assim, isso não diminui a responsabilidade de quem escolheu o caminho. O beijo revela que decisões internas sempre encontram um momento de manifestação externa. Ninguém sustenta para sempre um coração dividido sem que isso apareça em algum ponto. Pode não ser um beijo literal, mas será um gesto, uma escolha, uma palavra, uma ausência. O que está dentro, mais cedo ou mais tarde, ganha forma. Judas apenas chegou ao ponto em que já não dava para fingir. Enquanto o beijo acontece, o céu permanece em silêncio. Não há relâmpagos, não há intervenção, não há impedimento. Porque o momento não é sobre impedir escolhas humanas, mas sobre revelar até onde elas foram. E o que vem depois desse beijo não é apenas a prisão de Jesus, mas o colapso interno de Judas. Quando ele finalmente se dá conta do peso real da decisão que vinha carregando há tanto tempo. Talvez seja impossível ouvir essa parte da história sem pensar em quantas decisões aparentemente pequenas estamos acumulando por dentro, acreditando que nunca chegarão a um ponto de revelação. Se isso tocou você, vale escrever algo simples nos comentários. Como decisões internas importam ou vigiar antes do beijo, só para marcar esse alerta silencioso. Porque o beijo não encerra a história de Judas. Ele apenas abre a porta para a parte mais dolorosa de todas, o momento em que a culpa chega, mas já não encontra mais esperança da forma correta. E é exatamente isso que precisamos encarar no próximo trecho. O momento mais trágico da história de Judas não acontece no Getsêmani, nem diante dos soldados, nem no beijo que selou a traição. O ponto mais devastador surge depois, quando o arrependimento finalmente chega. Mas chega sem esperança, porque há um tipo de dor que não nasce apenas do erro cometido, mas da forma como a pessoa interpreta esse erro dentro de si. Judas sente peso, remorso, angústia profunda. Ele não fica indiferente. Ele não segue em frente como se nada tivesse acontecido. Pelo contrário, o texto bíblico deixa claro que ele se desespera com o que fez.
Mas o arrependimento de Judas não o conduz de volta a Jesus. Ele o conduz para dentro de si mesmo, num lugar escuro onde não há saída. Isso é crucial, porque arrependimento não é apenas sentir culpa. Arrependimento verdadeiro é mudança de direção. Judas sente dor, mas não consegue enxergar caminho. Ele reconhece o erro, mas não reconhece a graça. Ele admite a traição, mas não acredita mais na possibilidade de perdão. E é aí que tudo desmorona de vez. O problema não foi apenas ter falhado, mas ter acreditado que a falha era maior do que a misericórdia de Deus. Esse tipo de pensamento é silencioso, perigoso e extremamente comum. Quantas pessoas hoje carregam erros reais, dores reais, mas chegam à mesma conclusão interna: para mim, não tem mais volta. Judas procura os líderes religiosos e devolve o dinheiro. Isso parece, à primeira vista, um gesto de consciência. Ele diz: pequei, traindo sangue inocente. Há lucidez aqui. Há reconhecimento, mas observe a resposta que ele recebe: que nos importa? Isso é contigo. E nesse momento, tudo fica ainda mais cruel. Judas percebe que aqueles que incentivaram a queda não oferecem nenhuma saída depois. O sistema que o usou não se importa com sua dor. O pecado sempre promete algo no início e abandona no final. Sempre, quando o erro é cometido, ele deixa a pessoa sozinha com o peso que não consegue carregar. O arrependimento de Judas não encontra acolhimento humano menos, mas o maior drama é que ele também não busca acolhimento divino. Jesus ainda está vivo naquele momento. A cruz ainda não aconteceu. A graça ainda está ali, acessível. Pedro também falhou. Negou Jesus 3 vezes. Chorou amargamente. Mas Pedro correu para fora, enquanto Judas se fechou para dentro. Um foi esmagado pela culpa por um tempo, mas permaneceu aberto à restauração. O outro foi esmagado pela culpa sem conseguir enxergar redenção. A diferença não foi o tamanho do erro, mas a direção do coração após o erro. Aqui, a história de Judas se torna um alerta profundo, porque não é a queda que define o fim de alguém, mas o que essa pessoa acredita sobre Deus depois da queda. Judas acreditou que seu pecado o desqualificava de forma definitiva. Ele não conseguiu imaginar um Jesus que perdoa traidores, mesmo tendo convivido com esse Jesus por tanto tempo. Isso mostra como conflitos internos não resolvidos distorcem completamente a imagem de Deus. Judas conhecia as palavras de Jesus, mas já não confiava nelas para si mesmo. O arrependimento sem esperança é devastador porque transforma a culpa em sentença final. Não há espaço para recomeço, não há espera, não há processo, tudo vira fim. E quando alguém chega a esse ponto, a dor deixa de ser um chamado à transformação e se torna um empurrão para o abismo. Judas não foi destruído apenas pelo que fez, mas pelo que passou a acreditar sobre si e sobre Deus depois do que fez. Esse é um dos trechos mais pesados da Bíblia porque nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. É possível andar com Jesus, ouvir suas palavras, conhecer seus ensinamentos e ainda assim, no momento da queda, não conseguir crer que Ele é gracioso o suficiente para nos receber de volta. O arrependimento de Judas é real, mas é solitário. Não há confissão diante de Deus. Não há espera. Não há clamor. Há pressa, desespero e fechamento. E talvez o mais triste seja perceber que Judas não precisava terminar assim. A história não exigia esse desfecho. Ele escolheu interpretar sua culpa como fim absoluto. E isso nos leva a uma pergunta silenciosa que fica ecoando enquanto essa parte da história se desenrola. Quantas pessoas hoje não estão vivendo esse mesmo tipo de arrependimento, sentem dor, reconhecem erros, mas já desistiram da esperança? Se isso tocou você de alguma forma, vale escrever algo simples nos comentários. Como ainda a esperança ou culpa não é o fim, só para marcar esse ponto de virada interno, porque a história ainda não acabou. O contraste entre Judas e aquilo que Deus revela sobre redenção vai ficar ainda mais claro a partir daqui. O contraste entre Judas e Pedro é um dos momentos mais reveladores de toda a narrativa bíblica, porque desmonta a ideia confortável de que o que define o destino de alguém é o tamanho do erro cometido. Aqui, a Bíblia nos força a olhar para algo muito mais profundo, o que cada coração faz depois da queda. Judas trai, Pedro nega. Ambos falham de forma grave,
Ambos conviviam intimamente com Jesus, ambos ouviram os mesmos ensinamentos, presenciaram os mesmos milagres, caminharam sob a mesma autoridade espiritual. E, ainda assim, os caminhos deles se separam drasticamente não no momento do erro, mas no momento seguinte. Pedro falha publicamente. Ele nega Jesus 3 vezes, diante de pessoas comuns, movido pelo medo, pela autopreservação, pela fraqueza humana mais básica. Quando o galo canta, o texto diz que Jesus olha para Pedro. Não é um olhar de condenação descrito ali. É um olhar que atravessa. Pedro se lembra das palavras de Jesus e chora amargamente. Esse choro não é teatral. É o choro de quem percebe que caiu, mas ainda reconhece quem Jesus é. Pedro não foge para o fim. Ele foge para fora. Ele se afasta do ambiente, mas não rompe completamente com a esperança. Há dor, há vergonha, há silêncio, mas não há fechamento total. Judas, por outro lado, falha de forma estratégica. Sua traição é calculada, silenciosa, negociada. Ele entrega Jesus com um sinal íntimo, um beijo, algo que deveria simbolizar proximidade. Mas o ponto decisivo não está aí. Está no que acontece depois. Judas não consegue sustentar dentro de si a imagem de um Deus que perdoa alguém como ele. Ele mede o erro pelo próprio peso e conclui que passou do limite. Pedro mede o erro à luz de quem Jesus é. Judas mede o erro à luz de quem ele acredita ter se tornado. Essa diferença muda tudo. Pedro permanece em silêncio por um tempo, mas continua pertencendo. Ele não se reinventa, não se justifica, não tenta explicar nada. Ele apenas existe dentro da dor, esperando. Judas se isola rapidamente, tomado pela urgência de resolver tudo sozinho. Ele não espera, não dá tempo para o processo. Não suporta a tensão entre culpa e graça. É como se o silêncio fosse insuportável. Judas quer um desfecho imediato, qualquer que seja. Pedro aceita viver no intervalo, mesmo sem entender o que virá depois. E é aqui que o contraste se torna quase insuportável de tão humano. Pedro também poderia ter desistido. Também poderia ter concluído que não havia mais volta. Também poderia ter se definido pela própria falha. Mas algo dentro dele ainda acreditava que Jesus não era apenas verdade quando tudo dava certo, mas também quando tudo dava errado. Pedro não tinha respostas. Ele tinha memória. Memória de quem Jesus era, de como ele tratava pecadores, de como ele restaurava quebrados. Judas também tinha essa memória menos, mas ela não conseguiu vencer a culpa acumulada dentro dele. Depois da ressurreição, Pedro é restaurado de forma pública, delicada e profunda. Jesus não expõe o erro, não humilha, não acusa. Ele pergunta 3 vezes se Pedro ama, reconstruindo exatamente onde houve ruptura. Judas não vive esse momento não porque Deus se recusou a oferecê-lo, mas porque ele não conseguiu permanecer vivo emocionalmente até que a graça se manifestasse. Essa é uma das verdades mais duras do texto bíblico. Às vezes, a redenção exige esperar um pouco mais do que a dor permite. O contraste final entre Judas e Pedro não é sobre quem errou mais, mas sobre quem conseguiu acreditar que ainda era possível voltar. Um escolheu interpretar a culpa como sentença final. O outro permitiu que a culpa o quebrasse, mas não o encerrasse. E isso nos confronta diretamente, porque todos nós, em algum nível, já estivemos diante dessa mesma encruzilhada, ou acreditar que o erro nos define para sempre, ou aceitar que Deus ainda escreve histórias a partir de ruínas. Enquanto essa comparação se desenrola, uma pergunta começa a se formar silenciosamente no coração de quem assiste em momentos de queda. Com quem eu tenho me parecido mais? Com aquele que desiste cedo demais? Ou com aquele que, mesmo sem entender nada, ainda permanece disponível para ser restaurado? Essa tensão não se resolve aqui. Ela prepara o terreno para algo ainda mais profundo sobre responsabilidade. Escolha aí o tipo de fé que sustenta alguém quando tudo já parece perdido. No fim das contas, a história de Judas não termina com uma resposta pronta, menos ela termina com uma pergunta que atravessa o tempo e chega até nós. Não, é uma pergunta confortável, nem distante. Ela não fala apenas sobre traição, dinheiro ou escolhas extremas. Ela fala sobre o que fazemos quando percebemos que erramos de verdade.
Quando não há como fingir, quando não dá mais para culpar os outros, o sistema, as circunstâncias ou até Deus. A pergunta que fica não é como Judas pôde fazer isso, mas o que eu faço quando percebo que falhei comigo mesmo, com os outros e com Deus. Porque, se formos honestos, a maioria de nós não se vê em Judas no momento do beijo, mas se reconhece no silêncio que vem depois, no peso da culpa, na vergonha que paralisa, na sensação de que atravessamos um limite invisível. É aí que essa história deixa de ser apenas bíblica e se torna profundamente pessoal. Judas nos confronta com a ideia de que é possível caminhar perto de Jesus, ouvir suas palavras, participar da obra, e ainda assim perder a capacidade de esperar pela graça quando mais precisamos dela. A pergunta que fica é simples, mas devastadora. Quando eu erro, para onde eu corro? Para dentro de mim, tentando resolver tudo sozinho? Para o isolamento, acreditando que ninguém entenderia? Para o desespero, achando que já não há mais saída? Ou eu ainda consigo permanecer, mesmo quebrado, no lugar onde a restauração pode acontecer? Porque a diferença entre Judas e Pedro não foi a ausência de arrependimento, foi a ausência de esperança. Um se arrependeu, mas não acreditou que ainda poderia ser amado. O outro chorou, mas permaneceu disponível para ser encontrado de novo. Essa pergunta também expõe o tipo de Deus em que acreditamos. Um Deus que tolera apenas os fortes? Ou um Deus que reconstrói os quebrados? Um Deus que aceita apenas quem acerta? Ou um Deus que caminha com quem caiu e não sabe como levantar? Judas acreditou que seu erro era maior que a misericórdia. Pedro acreditou que a misericórdia ainda poderia ser maior que o erro. No fundo, essa é a decisão silenciosa que todos nós tomamos em algum momento da vida. Talvez o maior alerta dessa história não seja não traia, mas não desista cedo demais. Não conclua a história antes do tempo. Não transforme culpa em sentença final. Não confunda vergonha com arrependimento verdadeiro, porque arrependimento que não encontra esperança vira peso insuportável. Mas arrependimento que permanece diante de Deus, mesmo sem respostas, pode se transformar em recomeço. E aqui está o gancho final que fica ecoando. Se Judas tivesse esperado mais um pouco, se tivesse suportado o silêncio, se tivesse acreditado que ainda havia espaço para ele na mesa, essa história seria contada de outra forma. A Bíblia não responde isso diretamente. Ela apenas nos deixa com a responsabilidade de decidir o que faremos com as nossas próprias quedas. Se essa pergunta ficou martelando aí dentro, escreve nos comentários algo simples. Como eu escolho permanecer ou ainda a esperança? Isso não é sobre exposição, é sobre decisão. E se esse conteúdo falou com você, deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não foge das histórias difíceis da Bíblia, menos a gente entra nelas para encontrar sentido, verdade e vida. Porque, no fim, a pergunta que fica não é sobre Judas, é sobre nós.